isso aí. Virando a página, um outro destaque agora. Lula falou nesta terça-feira na abertura e encerramento de uma reunião na qual representantes do governo espanhol apresentaram a chamada contra-reforma trabalhista em implantação naquele país. Na Espanha, o governo socialista discute a revisão da reforma trabalhista de 2012, que 5 anos depois serviria de inspiração para o Brasil. Na reunião, Lula afirmou que desde a aprovação da reforma conduzida pelo ex-presidente Michel Temer, a massa salarial cai a cada ano. Dirigentes de 6 centrais sindicais participaram do encontro na sede da Fundação Perseu Abramo, de onde assistiram à apresentação virtual sobre a experiência espanhola. Augusto. Olha, ele vai aparecer falando aqui, não? Acho que não, por enquanto não, né, Albinha? Ainda não. O Lula agora está cismado com a Espanha, né? Cismado com a Espanha. Mas em que país ele gosta de verdade? Ele gosta da Nicarágua, ele gosta da Venezuela, ele gosta de Cuba, sobretudo. Ele está agora com esse flerte com a Espanha porque o governo é socialista, ou se diz socialista lá. Agora, você acha que ele entende o que é a Espanha? Você acha que ele consegue... ele sabe do passado da Espanha, ele sabe, por exemplo, como foi brilhante a transição da Espanha para a democracia, porque saiu de uma ditadura feroz do generalíssimo, aliás, Francisco Franco, e graças à sabedoria do Adolfo Suárez e dos políticos daquela época que chefiavam partidos, eles fizeram uma transição suave para uma democracia bastante sólida, né? Então, o socialista Felipe Gonçalves governou e a Espanha se tornou um país exemplarmente democrático. Agora, aparece um governo desses, faz alguma coisa de que o Lula gosta. O Lula não sabe nada, ele não sabe da história da Espanha, não sabe, ele acha que Franco é alguém que fala o que pensa, tal, nem sabe que houve um general com esse nome. Ele não sabe nem que o Brasil tem fronteira com a Bolívia, né? Então, é um analfabeto funcional e ignorante, e que se orgulha da ignorância. Então, o que ele fala sobre a Espanha, se o país não fosse um jornal completamente engajado em causas infelizes, já teria tratado o Lula como o que ele é, um ladrão. Essas falas do Lula foram num evento fechado com os espanhóis, por isso não tem nenhum vídeo, a gente não vai mostrar as declarações, só reproduzimos. Eu só perguntei porque eu gosto, eu sempre fico melhor. Eu também imaginei que vinha, mas não, dessa vez foi num evento fechado, Augusto. Diga, Cris. A gente gosta mais de ouvir a ex-presidente Dilma, né, Augusto, para dar umas risadas aqui. O ex-presidente Lula... Eu tô sentindo falta dela. O ex-presidente Lula não necessariamente, até porque ele tem falado muito, né? Ele tem viajado com dinheiro suado do brasileiro que perdeu emprego nos últimos anos de governo Dilma, naquela recessão que é histórica, a maior recessão da história do país, e que não pudemos retomar ainda a economia, porque depois veio essa pandemia em cima, o PT fica fingindo que não houve pandemia e que os problemas econômicos de hoje são má gestão, não má gestão, é a da ex-presidente Dilma. Eu queria só pegar uma frase aqui do que foi dito pelo Lula lá na Espanha, segundo o que você nos informou aqui, Vitor. Lula disse que, desde a aprovação da reforma conduzida pelo ex-presidente Michel Temer, a reforma trabalhista, né, que ele está se referindo, desde a aprovação da reforma, a massa salarial cai a cada ano. Olha, palavras jogadas ao vento, né? De novo, está fingindo que não houve pandemia, está fingindo que os milhões de desempregados de hoje são pelos mesmos motivos dos milhões de desempregados dos anos Dilma, né? Por má gestão da economia, por saque ao Estado brasileiro, pelo esfacelamento de empresas que trabalhavam de forma séria, pagavam os impostos de forma séria e foram engolidas por aqueles campeões nacionais promovidos pelo governo Lula e pelo governo Dilma, né? Pessoas que eram lá açougueiras no interior de Goiás e que viraram os maiores produtores de proteína animal do mundo, e depois soube-se que estavam por trás também dos financiamentos de campanha e de muita falcatrua mesmo nos anos petistas. Então, eles pensam que nós somos sem memória, né? Que nós somos um país que não viveu aqueles anos todos, que não viu tudo aquilo acontecer e que não lembra do que aconteceu só porque houve um golpe no Supremo Tribunal Federal, aquelas manobras todas para descondenar o ex-presidente e todos os seus braços ali
na roubalheira mesmo dos anos em que ele institucionalizou a corrupção e que nós não vamos lembrar por causa desse golpe, porque ele vai espalhar por aí que ele foi inocentado, que é mentira, e nós vamos ficar aqui batendo nessas teclas todas ao longo de meses e meses, se for preciso, para relembrar aos brasileiros que eventualmente não tenham vivido o período PT como brasileiros adultos, porque eles estão agora tentando ir em cima dos jovens, aqueles que estavam, enfim, em outro momento da vida e desligados da política e agora começam a se interessar por política e se aproximar da idade de votar. Nós vamos aqui lembrar a esses quem foi Lula, quem foi o PT, como os governos do PT agiram, quem foi Dilma e o que aconteceu de verdade, e não ficar trazendo palavras soltas aí, como se a reforma trabalhista do ex-presidente Temer, que desafogou o mercado de trabalho, que reduziu drasticamente o número de ações judiciais, ações trabalhistas, o que travava o mercado de trabalho, impedia os empregadores de contratarem novos empregados muitas vezes, fingindo que isso aí não foi benéfico e fingindo que isso aí provocou uma massa salarial em queda. Isso é tudo farsa. Aí deveriam as agências de checagem olhar e dizer fake news, botar um carimbo em cima. Ana. O que eu acho que vai entrar também muito nas manchetes esse ano vai ser o revisionismo, por exemplo, da reforma trabalhista, né? Nós vamos ver aí a velha imprensa colocando o que Lula solta no ar, essas palavras aí, né? Como, por exemplo, que a reforma trabalhista revogou direitos constitucionais. Isso aí a gente lê toda hora que Lula, Gleisi, Ciro, quando eles tocam nesse assunto, eles sempre tentam colocar uma aura de que a reforma trabalhista tocou em direitos sagrados constitucionais. E isso não é verdade. Eu acho que cabe aí ao povo brasileiro, porque a imprensa não vai fazer a sua parte aí, né? Grande parte da imprensa militante não vai fazer a sua parte de continuar o debate aí, mas o senhor Luiz Inácio, o senhor disse que direitos foram revogados. Que direitos foram revogados? Simplesmente vão continuar aí ecoando essas falácias todas e essa retórica aí de quanto pior, melhor para eles, essa retórica toda de redes sociais, mas que funciona para a velha mídia, funciona para os institutos de pesquisa, mas até agora, senhor Luiz Inácio, tem que sair às ruas, a gente precisa ver o senhor aí rodando o Brasil. Para fechar, Fiuza, 2 minutos. Olha, o Lula é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que além de ser uma mentira isso que ele está falando, eu tenho dúvidas se ele realmente pretende fazer isso. Pode ser uma mentira dupla, né? O que eu quero dizer, pode ser uma dupla mentira, porque em 2002, mais da metade da agenda que ele falava, volto a dizer, eu insisto porque eu acho que isso é pedagógico, com toda humildade, assim, eu gostaria de dizer que investe-se numa mística. A mística revolucionária do trabalhador, do sindicato, nananã, aí tem a poesia tal, aí tem a canção tal, aí tem o romance tal, entendeu? E é isso, a gente está numa falsa politização, num falso despertar político de parte desses que se apresentam como virtuoso, progressista, não sei o quê. Então, o Lula mentiu em 2002 sobre a maior parte da agenda dele, chegou lá e começou um governo pragmático, depois virou roubalheiro. E aí, Vitor, é interessante observar que ele está falando do período Temer, né? E nós notávamos no bloco anterior, na conversa anterior, que artistas estão aparentemente aí chateados com o bolsonarismo. Só que no período do Temer, a política em relação à cultura começou uma revisão lá da Lei Rouanet e tal, mas não tinha esse embate que depois realmente virou uma guerra particular. O embate, os artistas querem que o Bolsonaro morra, o Bolsonaro diz que não tem dinheiro, fica aquela coisa lá. Mas no Temer não. Tinha uma gestão de cultura que era conciliatória e esses artistas, porque eu estou falando da mística, continuaram nessa mesma tecla. Eles viveram quase 2 anos no Fora Temer, fizeram passeata direta já, entende? E tinha, né, quer dizer, não tinha, talvez, uma revisão tão grande das políticas de incentivo como está havendo agora.
Então, é a mística, investe-se numa mística revolucionária, progressista e tal, e isso tem muito pouco a ver com as políticas públicas reais.